gente, vamos lá. Hoje eu trouxe um tema super sensível, mas um tema muito especial que eu fiquei pensando muito sobre isso. Não tenha filhos. Não tenha filhos. Se você quiser crescer profissionalmente, se você quiser estudar, trabalhar, crescer, alavancar sua carreira profissional, já te digo que não tenha filhos. Por quê? Ter filhos, hoje eu vou compartilhar com vocês algo muito especial e algo único que é meu. Tá? Hoje é dia 17 de setembro, é o dia que o meu filho completa 10 anos de idade. E essa data, assim, é muito importante na minha vida. Por isso que eu resolvi hoje fazer o meu destravar de live. Porque ter filhos é você se destravar na vida. Ter filhos é você sair da sua zona de conforto. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. A partir do momento que eu tive o meu filho, a minha vida mudou, a minha vida transformou. Através da vinda do meu filho, eu cresci profissionalmente. Foi ao contrário. Eu resolvi fazer essa live hoje por um motivo muito especial e um tema muito forte, que é não tenha filhos. Não tenha filhos, e aqui hoje eu vou compartilhar para vocês uma história que é minha, algo único, que é, hoje é dia 17 de setembro, é o dia do aniversário do meu filho de 10 anos, e essa data é muito especial, porque foi através da vida do meu filho que eu destravei, através da vida do meu filho que eu cresci profissionalmente, tá? Parece que isso soa como algo ao contrário, algo oposto do que é o normal, mas na minha vida foi isso que eu consegui, tá? Quando meu filho nasceu, eu trabalhava numa empresa e eu estava muito bem estável, sim, profissionalmente, meu serviço, a minha posição era respeitada, o pessoal gostava muito do que eu fazia lá, porém, eu não conseguia crescer profissionalmente porque não conseguia uma vaga para mim melhor, sempre tinha alguma desculpa de estrutura, né? Essas coisas que acontecem dentro de empresas grandes. E aí, a cada avaliação pedia um prazo para mim, espera mais 6 meses, espera mais 6 meses, espera mais 6 meses. E com isso eu engravidei, aí, lógico, aí a desculpa foi assim, vamos esperar você, se você voltar de licença maternidade, a gente conversa, tudo bem. E aí quando eu voltei de licença maternidade, logo depois, uns 15 dias, eu tive uma conversa com o meu gestor sobre o meu crescimento profissional, qual que eram os planos, né, se eu tinha a possibilidade, aquilo que a gente já havia conversando há mais de um ano, mais ou menos, sobre isso. E aí o meu gestor falou assim, poxa, Patrícia, eu preciso de mais 6 meses. Aí eu parei para pensar, falei assim, mais 6 meses? Poxa, a gente teve uma conversa dessa antes de eu engravidar. E ele falou para mim que ia conseguir em 6 meses uma posição melhor para mim. E agora ele tá falando para mim mais 6 meses. Olha só, gente. Eu tinha acabado de ter um bebê, voltado de licença maternidade. E isso tinha 15 dias, essa conversa foi depois de 15 dias que eu voltei de licença maternidade. E aí ele falou pra mim, ele virou pra mim e falou assim, preciso de mais 6 meses. Aí, o que eu olhei pra mim, pra dentro de mim? Falei assim, não, eu não tenho mais 6 meses na minha vida profissional. Eu não tenho mais 6 meses pra me dedicar aqui nessa empresa e depois correr o risco de ouvir de novo, espera mais 6 meses. Eu já estava nessa empresa há 3 anos, tá? E assim, era uma empresa com uma equipe maravilhosa, que, são meus amigos até hoje. Era uma empresa muito boa, era uma indústria muito boa, de um segmento muito bom, mas eu não tinha mais 6 meses ali para me dedicar, para esperar que algo fosse acontecer na minha vida. Eu tinha acabado de ter um filho e eu queria proporcionar algo melhor para ele financeiramente, tá mais estável. E aí eu decidi ir pro mercado de trabalho, mas eu tinha acabado de ter um bebê, tá? Eu tava com um bebezinho de 4 meses e meio. E aí o que eu fiz? Eu atualizei o meu currículo e joguei no mercado de trabalho. Parece loucura, porque quando você tem um bebê, quando você acabou de voltar de licença maternidade, é aquela insegurança, será que eu vou continuar aqui no emprego? Será que não vão me mandar embora depois de um mês? Acho que todo mundo passa por isso. Mas será que eu vou conseguir porque eu tô com um bebê pequeno? É melhor eu ficar quietinha, é melhor eu ficar estável por um ano. Mas, gente, eu não aguentava mais.
Não, o serviço era ótimo, a empresa era ótima, a localização era perfeita, próximo da casa da minha mãe, que na época ficava com meu filho. Tipo, eu entrava às 8, eu saía da casa da minha 8 horas em ponto, eu tava sentada na minha mesa na empresa. Era muito próximo, gente, muito próximo, assim. 5h15 eu tava na casa da minha mãe já com meu bebê, tá? Teve dias no horário do almoço que eu cheguei aí a amamentar meu filho, porque era muito próximo, muito próximo. E aí, assim, como você tomar uma decisão dessa profissionalmente com uma criança pequena? Só que eu tinha colocado eu tinha colocado no meu coração e eu tinha determinado que eu precisava de um emprego melhor, financeiramente, eu precisava de uma estabilidade melhor, eu precisava alavancar minha carreira profissional. E assim, eu sempre tive essa inquietude dentro de mim. Mesmo se você não tem, procura ter, porque isso é bom, vai te tirar da zona de conforto. Nós nos apegamos muito rápido a um local confortável, a uma equipe confortável, a uma atividade confortável que a gente domina, mas a gente tem que sair da zona de conforto. A partir do momento que aquilo não está mais agregando conhecimento para você, é hora de sair, é hora de mudar a página. Você precisa trocar, você precisa se movimentar, porque senão você não cresce profissionalmente, vem outro no mercado mais capacitado e te atropela, e você vai ficar vendo navios. Então, o que aconteceu? Eu tava com um bebê de 4 meses e meio, tinha acabado de voltar de licença maternidade. Tive um feedback com o meu gestor que ele me passou que eu precisava de mais 6 meses porque ele não conseguia uma promoção, algo melhor para mim. E aí, eu olhei para dentro de mim e falei, eu não tenho mais 6 meses aqui nessa empresa. Eu já estava nessa empresa há 3 anos. Não tenho mais 6 meses para me dedicar aqui. Não tenho mais 6 meses para esperar de alguém algo melhor para mim. Eu não tenho mais 6 meses. Eu peguei meu currículo, atualizei e joguei no mercado de trabalho. Gente, em 2 dias eu nem acreditei. Porque assim, às vezes a gente toma uma decisão tão forte na nossa vida que nós nem acreditamos que aquilo vai vir um retorno. É incrível, né? Porque eu não sei vocês, mas às vezes a gente tem uma determinação tão forte, mas lá dentro, a gente fala assim, não vai acontecer, né? Tipo, eu tô colocando meu corpo aqui, mas não vai, tava de licença maternidade, vão me chamar pra entrevista, vão saber que eu tenho um bebê pequeno, vou falar assim, melhor deixar pra outra oportunidade. Olha só. Então, assim, tinha 17 dias no total que eu tinha voltado a trabalhar, retornado da licença maternidade, coloquei meu currículo. Eu acho que na época foi marcado. Foi em alguma dessas agências, na InfoJobs, alguma coisa assim. Com 17 dias eu estava trabalhando lá na empresa, eu lembro até hoje, meu telefone tocou. Oi, a gente é de uma agência, a gente viu seu currículo, a gente queria conversar, você tem experiência em sistemas, interfaces, né, em apurações de CMS, IPI, retidos, nossa, seu currículo é perfeito pra gente. E eu, oi? Como assim? Eu fiquei extasiada. Eu lembro como se foi hoje, porque isso foi muito marcante na minha vida. Por que foi marcante? Porque hoje, se eu tô hoje onde eu tô, se eu adquiri hoje o que eu adquiri, foi através dessa oportunidade. Então, assim, por isso que isso é muito forte, mexe muito comigo. E aí, eles me ligaram e marcaram uma entrevista. Eu fiquei assim, desacreditada. E sabe onde que era a entrevista, gente, na época? Era na região da Paulista, em São Paulo. Não sei se vocês conhecem, mas é uma região muito cobiçada para se trabalhar. Na época, pelo menos era muito, né? Que hoje está bem pulverizado em São Paulo. Mas na época, você trabalhar na Paulista era ótimo, maravilhoso. Você estava no meio das melhores empresas, no centro de São Paulo, perfeito. E eu tinha, até aquela época, eu só tinha trabalhado uma vez na Paulista e, tipo assim, tinha sido surreal, né? E aí, eles agendaram a minha entrevista, gente, e lá vou eu, né, pra essa aventura com um bebê pequeno, que tava próximo da casa da minha mãe, assim, super estável, tava confortável, o emprego que eu trabalhava era ótimo, a função que eu fazia super confortável, não tinha dificuldade nenhuma com o que eu exercia lá dentro, meu trabalho já era reconhecido, todo mundo já me conhecia, enfim,
todo aquele nível de instabilidade que você olha e fala assim, não vou sair daqui, porque aqui é perfeito. Mas tinha uma coisa, eu não tinha a perspectiva de crescimento. Por quê? Eu estava sempre recebendo na avaliação, espera mais 6 meses, espera mais 6 meses, porque a gente não conseguia aprovação. Espera mais 6 meses. E aí eu tinha já colocado para dentro de mim que eu não tinha mais 6 meses. Independente da minha situação, que eu estava estável, que eu estava com um bebê pequeno e tudo aquilo que eu comentei, eu não tinha mais 6 meses para me dedicar ali naquele lugar. Eu precisava repaginar minha vida urgente, eu precisava dar uma repaginada na minha profissão, na minha carreira. E aí, o que eu fiz? Eu fui para a entrevista. Cheguei na entrevista, era numa empresa de telecom, né? Tipo, ótima, assim, grande, uma equipe maravilhosa. E aí veio um gestor fazer entrevista pra mim, foi um bate-papo, porque ele tava super atarefado naquele dia, eu fiquei super constrangida, assim, porque pra vocês terem uma ideia, a minha entrevista foi num lugar que o pessoal tomava café e tal, porque ele não conseguiu reservar uma sala de reunião pra fazer entrevista, e ele se atrasou, porque ele já tava em outra reunião, e aí ele veio conversar comigo, assim, tipo, super atropelando, assim, porque ele tava correndo. E aí ele falou assim, Patrícia, eu já analisei seu currículo, você tá no perfil perfeito que a gente precisa, a gente tá precisando de alguém na equipe urgente, e eu gostei muito de você repassar tudo, as minhas habilidades que estavam descritas no currículo, as minhas experiências e tal. Mas assim, gente, uma conversa rápida, porque o homem estava muito ocupado, tá? Pra vocês terem uma ideia. E aí, tipo, ele vem numa empresa grande, tô na Paulista e com uma reunião, uma entrevista desse jeito, tipo, não é possível. E aí ele pegou e falou assim pra mim, você tem disponibilidade? Creio que isso era uma quarta-feira, mais ou menos, tá? Era no meio da semana. Você tem disponibilidade de começar na segunda-feira? Aí eu falei assim, sério? Não, aí ele pegou e falou assim, eu ainda vou conversar com o meu outro gestor, mas a gente te dá um retorno ainda hoje. Aí eu falei assim, tá bom. Aí saí da entrevista e fiquei assim pra mim, Deus, eu não acredito que vai ser tão assim. Eu não acredito, porque aí é aquele desafio. Você pede algo pra Deus, mas você acha que não vai acontecer tão rápido, porque ao mesmo tempo que você pede, você não tá tão preparado para receber. A gente pede e fica, mas acho que vai esperar mais um pouquinho. E lembra, eu tava com um bebê de 4 meses e meio, né? Então assim, por mais que eu pedi um novo emprego para Deus e meu coração tava ardendo para mudar profissionalmente, dar uma repaginada, conseguir um emprego numa empresa melhor, com um salário melhor, eu tava naquela insegurança, né? Tipo, na zona de conforto. Eu tô com um bebê pequeno, eu tô próximo da minha casa. Não, acho que isso não vai acontecer agora. Quem vai querer, assim, eu sempre ouvi muito, até de familiares, né? A partir do momento que você tem filhos, fica mais difícil a sua carreira. A partir do momento que você tem filhos, não é bom trocar de emprego, porque você tem filhos, o pessoal não vai querer, né? Uma mulher com filhos. Ainda a gente ouve alguns burburinhos desse machista, que depois, convivendo com o mundo corporativo, depois dessa mudança drástica na minha vida, eu percebi que isso é balela. Isso é pensamento de pessoas que estão longe do mundo corporativo. Porque, ao contrário, hoje até eu trabalho numa empresa muito grande, tem muitas mulheres. E as mulheres têm seus filhos e têm suas carreiras e as coisas fluem. Não, isso não é um impedimento. Mas lembra que eu tô falando aqui sobre não tenha filhos. Não tenha filhos porque você vai sair da sua zona de conforto. Então, por isso que o tema da live é não tenha filhos. Porque filhos, pelo menos pra mim, eu sou prova viva disso, foi o que me impulsionou a sair da zona de conforto. Porque eu precisava procurar um emprego que me oferecesse um plano de carreira melhor, para mim conseguir adquirir um salário melhor, para mim poder oferecer coisas melhores para o meu filho. Era esse o meu propósito, era esse o meu objetivo. Então, foi nisso que eu me peguei e que eu fiquei a licença maternidade toda pensando, vou voltar, mas se eu não conseguir a promoção que eu já tinha conversado, que a gente já estava conversando, antes de eu até ficar grávida, eu não vou continuar nessa empresa. Então assim, eu fiquei com isso na cabeça, a licença maternidade toda. E aí quando eu voltei de licença,
foi isso que eu tinha que ir pra ação. Então, fui ter a conversa com o meu gestor, conversei com o meu gestor e ele veio falar pra mim, você precisa de mais 6 meses. E aí eu olhei pra dentro de mim e falei, eu não tenho mais 6 meses. Eu não tenho mais 6 meses dentro dessa empresa, eu não tenho mais 6 meses para me dedicar aqui e correr o risco dele falar para mim que preciso de mais 6 meses. Eu coloquei dentro de mim que eu não tinha mais 6 meses. Então, e aí foi o que aconteceu. Fui para o mercado de trabalho, em 2 dias eu recebi uma proposta profissional, uma proposta de um novo emprego numa empresa grande de telecom, que estava assim, crescendo muito naquele ano. Era uma proposta assim, surreal, que até olhei para dentro de mim e falei assim, nossa, eu não tô acreditando que eu tô adquirindo isso. Saí da empresa que eu tava, próximo da casa da minha mãe, que era um emprego estável de 3 anos, que tava na zona de conforto, todo mundo me conhecia. Meu trabalho era reconhecido e assim, eu não tinha por que sair de lá, porque eu tava na minha zona de conforto, tava com um bebê de 4 meses e meio, então assim, era surreal trocar de emprego. E ainda mais para bem longe, porque centro de São Paulo hoje, da onde eu estava, eu levaria em torno de 1h30 de transporte público para chegar na empresa. Então assim, se eu conseguia ficar com meu filho até 7h30 da manhã e deixar ele na minha mãe, estar dentro da empresa 8 horas, eu ia ter que mudar assim, drasticamente a minha rotina para essa nova proposta de emprego. Mas o que eu fiz? Eu aceitei, eu fui aprovada naquela entrevista, então com 17 dias que eu voltei de licença maternidade, eu fui aprovada numa entrevista, numa empresa muito grande, numa empresa de telecom, com uma proposta muito boa profissionalmente. Meu salário dobrou, gente, assim, dobrou. De uma saída de uma empresa para outra, meu salário dobrou. E isso, então, por isso que eu falo, não tenha filhos, porque ele vai te tirar da zona de conforto, ele vai fazer você sair dessa posição que você tá, então é melhor você não ter. Por quê? Você tá confortável, você tá estável, entendeu? Então, por isso que eu coloquei no tema hoje, não tenha filhos. Hoje faz 10 anos que meu filho mais velho completa e ele totalmente me tirou da zona de conforto. Foi através dele que eu dei alavanquei a minha carreira profissional, porque eu saí da zona de conforto, fui para o centro de São Paulo e aí me conectei com pessoas, com profissionais incríveis. Então, assim, o network que você adquire quando você sai da zona de conforto é surreal, porque você passa a ter conexões com pessoas de vários lugares, né? Por eu ter ido para o centro de São Paulo, eu tive conexões com profissionais incríveis. E assim, e aí você tem um leque de oportunidades numa empresa melhor. E aí você passa por todo aquele processo de se apresentar, né? Aquele processo de você entender o negócio, entender as operações. Mas isso vai com o tempo e flui. Então, foi surreal a mudança que eu tive a partir dessa tomada de decisão. Fora isso, gente, voltando, não tenha filhos, eu tinha habilitação, morria de medo de dirigir. Eu não sei o porquê, eu tinha um medo muito grande de dirigir. Cheguei a pagar 40 aulas de volante pra ficar treinando. E eu não tinha a confiança de dirigir, entendeu? Então, assim, por um bom tempo, eu trabalhava de transporte público e meu carro ficava na garagem, porque eu não tinha confiança de pegar o carro para ir trabalhar, gente. Era surreal isso. A gestação inteira, eu tava grávida, com o carro na garagem, porque meu esposo não utilizava o carro para ir trabalhar. E eu pegava transporte público porque eu não tinha segurança de dirigir. Olha só, outra coisa muito assim marcante que aconteceu na minha vida a partir do momento que meu filho nasceu. A partir do momento que eu tinha uma responsabilidade, eu tinha alguém para oferecer algo melhor. Antes de eu voltar de licença maternidade, eu coloquei na minha cabeça que eu não ia me sujeitar a andar mais de transporte público com o meu filho. Eu não aceitava isso para minha vida. Só que assim, eu não tinha a menor ideia de como eu ia fazer isso, porque eu tinha muito medo. E aí, o que aconteceu? No dia que eu voltei a trabalhar, gente, foi o maior, destravou a minha vida, destravou. No dia que eu voltei a trabalhar,
eu determinei que eu ia de carro, que eu ia levar meu filho de carro até a minha mãe, e ia de carro até a empresa e voltar. No domingo, antes de eu voltar a trabalhar, eu peguei o carro, dei uma volta, beleza, morrendo de medo, eu tremia, minha mão suava, todo aquele trauma de pânico que eu acho que era uma crise de pânico que eu tinha, hoje eu consigo identificar isso. Mas enfim, na segunda-feira eu levantei, me arrumei, coloquei meu filho na cadeirinha e peguei o carro e fui trabalhar. Assim, fui trabalhar, gente, sozinha com meu filho no carro. Cheguei na minha mãe, deixei o carro, deixei o meu filho, fui para trabalhar. Foi o maior aquele perrengue para estacionar no estacionamento da empresa. Eu peguei uma vaga bem longe, que ninguém se aproximasse de mim, né, para não correr o risco. Mas eu destravei, a partir daquele dia eu destravei. Então assim, por isso que eu falo, não tenha filhos, porque ele vai te tirar da zona de conforto. Comigo foi exatamente isso que aconteceu. Então assim, sim, acontecimentos assim marcantes que aconteceu na minha vida. Eu destravei na direção, porque hoje eu dirijo, não tenho mais esse medo. E eu troquei de emprego, que essa troca de emprego, essa saída da zona de conforto, assim, mudou a minha vida, assim, drasticamente para melhor, assim. Tipo assim, eu entrei numa empresa muito melhor, muito maior, o network que eu adquiri lá, tipo, foi maravilhoso, assim, alavancou a minha carreira profissional. São pessoas que hoje eu tenho contato, eu já cheguei a trocar de emprego, porque em razão desse network que eu fiz, né, porque isso já se passaram 10 anos, né, e também a influência que você tem, o meio, as experiências que você adquire é surreal. Então a mensagem que eu quero deixar aqui hoje para vocês é: saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Se seu problema, se o que está te travando hoje, é porque eu tenho filho, é porque eu tô grávida, isso não é problema. Coloca sempre dentro de você que o problema é a solução. Ou o problema que as pessoas falam que isso é um problema, ou que a sociedade fala para você que é um problema, é a sua solução. O meu filho foi a minha solução na minha vida, tá? Eu já tinha feito faculdade, especialização, uma par de coisa, mas a partir do momento que eu tive o meu filho, a ânsia de crescer, a ânsia de procurar algo melhor, de sair da minha zona de conforto foi brusca, assim, foi o que me impulsionou. Fora isso, eu tava ali, não, tá bom, vou esperar mais 6 meses. Tá bom, eu vou acreditar nele, vou esperar mais 6 meses. Talvez daqui 6 meses ele consiga uma vaga melhor pra mim. Talvez daqui 6 meses ele consiga aquela minha promoção. Talvez daqui 6 meses eu consiga crescer aqui nessa empresa. Não, gente, não. Saia da zona de conforto, toma coragem, bata no peito e fala assim: eu tenho potencial, aqui nesse lugar que eu tô, já ofereci tudo que eu tinha, então bora, parte pra cima, você é muito maior do que você mesmo acredita. Sim, eu não acreditava em mim, eu tomei a decisão dentro de mim, mas eu mesmo não acreditava, e com 17 dias que eu retornei da licença maternidade, eu dobrei meu salário, eu fui pro centro de São Paulo, na região da Paulista, trabalhar numa empresa enorme, uma empresa de telecom, surreal, que eu nunca imaginei que eu ia conseguir. E assim, gente, eu tava com meu bebezinho recém-nascido, com meu bebezinho que tinha acabado de voltar de licença maternidade. Eu tava amamentando ele à noite ainda, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, por isso que a mensagem que eu deixo: não tenha filhos. Se você tá confortável na posição que você tá, se você tá confortável no seu emprego, com o seu salário, com a equipe, com os amigos, com o seu network que você tem aí, não tenha filhos, porque se você tiver filhos, isso vai te impulsionar a sair da zona de conforto, isso vai te impulsionar a fazer coisas que até hoje você tá travada. Porque a partir do momento que você tem um filho, você tem que ser a Mulher Maravilha na vida dele, você tem que ser o exemplo, você tem que oferecer algo melhor. Isso arde dentro de você, é impossível não arder dentro de você esse desejo. Porque você tem alguém para oferecer algo melhor, você tem alguém te esperando em casa, você tem alguém que está ali te aguardando, que você é responsável por proporcionar algo melhor para ele, tá? Então essa é a mensagem que eu deixo aqui para vocês. Eu preciso sair porque eu tenho uma mentoria agora às 4h59, é isso mesmo, às 4h59 da manhã eu tenho uma mentoria.
e eu preciso desconectar, mas foi um prazer enorme compartilhar com vocês essa experiência. Por que que eu resolvi fazer isso hoje? Porque eu também estava travada de gravar vídeo, de compartilhar minha experiência aqui, e eu coloquei na minha postagem 1º de setembro que esse mês eu ia destravar. Então isso também era mais uma trava que eu tinha, e o meu filho me impulsionou a estar aqui fazendo isso. Então hoje eu também estou aqui dedicando isso a ele. Hoje é aniversário dele de 10 anos e vai ficar marcado na minha vida que eu destravei no mundo digital. Tá bom? Foi um prazer enorme. Tenha um excepcional dia. Excepcional dia. Seu dia já é brilhante. Você já é uma luz no seu dia. Ele é brilhante. Então, se você precisa tomar uma decisão, pare de pensar, pare de esperar a aprovação das pessoas, você acredite em você. Se aí dentro tá falando que você tem potencial, que você pode crescer, que aonde você tá, você já ofereceu tudo que você tinha, que aonde você tá, já deu o que tinha que dar, bora. Não espera pelo amanhã, não espera 6 meses, não espera alguém te falar, não, eu vou conseguir, espera mais um pouquinho. Seu tempo é precioso. O seu tempo é o bem de maior valor que você tem nessa vida. Então não espera pelas outras pessoas. Priorize os seus sonhos, priorize os seus objetivos e você vai conseguir um resultado brilhante, um resultado espetacular. Se você não entendeu o que está acontecendo aqui, eu vou gravar essa live e você vai entender a mensagem que eu compartilhei aqui hoje. Foi uma experiência minha profissional. E que, assim, foi o que alavancou, foi a mudança que eu tive na minha vida. A partir de uma decisão, tá bom? A partir de uma decisão. Eu não tinha mais 6 meses para oferecer para outra pessoa. E eu decidi dentro de mim que eu precisava mudar. Se vocês quiserem, comenta aqui o que achou dessa live. Se você se identificou com alguma coisa, comente aqui. Se você não estiver aberta de comentar aqui, pode me chamar no direct. Eu vou te dar toda a atenção e a gente vai conversar. Um excelente dia para você. Beijo, tchau, tchau.